E aí beleza, os piratas do bando do Chapéu de Palha estão indo em direção à Grand Line. Mas antes o cozinheiro Sanji propôs um rito de partida e assim pisando em um barril, ele disse que queria encontrar o All Blue. Luffy que queria ser o rei dos piratas, Zoro ser o maior espadachim do mundo e Nami desenhar o mapa do Mapa Mundi e por fim Usopp se tornar um guerreiro do mar. E essa era a primeira grande jornada de Monkey D. Luffy no Going Merry, com seus 4 amigos para finalmente encontrar o One Piece. Porém, essa história começa com um barco pirata ancorado há 10 anos em uma pequena vila, e na proa desse navio estava Monkey D. Luffy, querendo provar à tripulação que era corajoso com uma adaga na mão. Mas ninguém estava entendendo nada do que ele queria fazer, porém ele cortou o seu próprio rosto. E no bar da festa, os piratas bebiam e comemoravam, e Shanks, o capitão do bando do Ruivo, repreendia Luffy pelo que ele fez. Mas ele disse que aquilo nem doeu, e fez aquilo para que Shanks levasse ele com a tripulação. Mas Luffy era apenas um garoto, e Shanks sempre zoava ele por ser pequeno e tudo mais, e era um garoto muito faminto por sinal, e sempre ganhava uma refeição da senhora Makino no bar da festa, dizendo que iria pagar ela um dia com seu tesouro. Mas ok, nesse momento entrou um pirata com seus homens no bar, querendo beber, mas toda a tripulação de Shanks tinha bebido toda a cerveja, e só sobrou uma garrafa, só que o pirata quebrou aquela garrafa no rosto de Shanks, dizendo que era muito pouco para ele e os seus homens, e também era um pirata muito perigoso que valia 5 milhões de berris. Enquanto isso, Luffy comia uma misteriosa fruta que achou e Shanks não fez nada, iria limpar a bagunça, e o pirata folgado ainda quebrou mais coisas para ele limpar. Só que na sequência, como ninguém reagiu, foram embora, chamando todo mundo de covarde. Porém, Shanks começou a rir com sua tripulação e Luffy achou aquilo ridículo, onde já se viu piratas daquele nível não saíram no soco com eles. Só que Shanks explicou que não era por causa de uma bebida que iriam brigar. Só que Luffy não entendeu e saiu andando, e Shanks segurou o seu braço. E foi aí que esticou e todos ficaram assustados, pois Luffy comeu uma fruta do diabo. Ei, rapaz. Só que comeram a Akuma no Mi tem suas implicações, como seu corpo se tornar de borracha e nunca mais poder nadar, pois o mar o consumiria. Mas ok, Shanks tinha ido embora há alguns dias e Luffy chateado por não ter ido com eles. Só que os mesmos piratas do outro dia chegou no bar novamente e queriam beber, e a senhora Makino, a dona do bar, foi correndo chamar o prefeito, pois os piratas começaram a zoar o garoto por ser de borracha e o pirata folgado estava até batendo nele. E olha que o prefeito queria até pagar para soltarem o garoto, mas o pirata não estava nem aí. Queria mesmo era matar Luffy. Só que nesse momento Shanks apareceu. Disse que ninguém foi buscá-lo no porto e agora sabia o porquê e teria uma conversa com esses piratas. Mas assim que ele se aproximou, um apontou a pistola para ele e foi uma péssima ideia, pois na sequência Luke Rowe deu um tiro em sua cabeça. E todos os piratas do bando do Ruivo estavam ali e o capitão deu o recado, que até podia atacar bebida em sua cara, mas mexer com seus amigos ele não perdoaria. Porém, quem acabou com os piratas caipiras foram bem o imediato de Shanks, e o pirata folgado ficou lá se cagando de medo. E já que ele varia uma recompensa, era hora de caçá-lo, ele então jogou uma bomba de fumaça e escapou com Luffy. Bom, seu destino foi o mar e o pirata malvado jogou o garoto zoando os outros piratas. Mas uma terrível fera se aproximou e devorou aquele pirata folgado. Luffy então seria o próximo e estava até se afogando, mas Shanks apareceu. Agarrou Luffy o salvando e encarou a fera e com seu haki poderoso, uma habilidade que tinha nos olhos, mandou a criatura ir embora. E assim a besta obedeceu e voltou para o mar, mas isso lhe custou um braço. E Luffy começou a entender que Shanks só não levava ele para o mar, pois os perigos eram grandes. Assim Shanks iria embora em sua jornada e Luffy fez uma promessa, que ele mesmo iria esperar e montar o seu próprio bando, que seria muito melhor do que Shanks. Encontraria o One Piece e ele seria o rei dos piratas, deixando Shanks impressionado com a determinação do garoto, e como presente deu a ele o seu bem mais precioso, seu chapéu de palha, e o pequeno Luffy até chorou, pois gostava muito de Shanks. 10 anos depois, Luffy saía em sua jornada de conseguir sua tripulação, e a fera que atacou ele há 10 anos atrás ganhou um de seus golpes, o Gomu Gomu no Pistol, um super soco que deixou ela quietinha no mar, e Luffy estava feliz e esperançoso que se tornaria o rei dos piratas. Uhul!
Ok, agora vamos falar de Roronoa Zoro, que estava preso em um pátio a mando do Capitão Morgan e avistou Luffy e Kobe no muro, pedindo para eles o desamarrar, só que uma garota apareceu. Desceu uma escada e foi até ele, querendo entregar alguns onigiris que tinha feito para Zoro. Só que o espadachim mandou ela ir embora, porém Helmepo, filho do capitão, apareceu. Provou o bolinho de arroz e achou horrível e tacou no chão e depois começou a pisar, dizendo que estava horrível, que não era assim que se fazia, e deixou a garota muito triste. Porém mais tarde Luffy foi até ele dizendo que estava atrás de pessoas para entrar no seu bando pirata, só que Zoro já tinha seus planos. Porém ele pediu para Luffy pegar aquele onigiri que estava no chão e dar na sua boca, e Zoro comeu tudo e pediu para Luffy dizer àquela garota que estava delicioso. E no seu passado Zoro treinava com Kuina, que era superior a ele nas lutas, e mesmo ele querendo ser o maior espadachim do mundo e desafiando ela para uma luta de espadas, Zoro perdeu de novo. Mas a frustração dela também existia, pois naturalmente as mulheres vão ficando mais fracas que os homens nessa habilidade. E Zoro sim se tornaria melhor que ela um dia, pois também queria ser a maior espadachim do mundo. Então os dois fizeram uma promessa de treinarem juntos até que um se tornasse o maior espadachim do mundo. Mas no dia seguinte uma infelicidade aconteceu. Kuina acabou morrendo e Zoro queria a espada dela, pedindo para o sensei para cumprir a promessa que fizeram. Então em dias atuais Kobe tentou soltar Zoro e acabou levando um tiro. O Capitão Morgan, mão de machado, queria mandar a bala em todo mundo que estivesse por ali, só que nesse momento Luffy apareceu. Entrou na frente e, como seu corpo era feito de borracha, enviou as balas de volta e trouxe as 3 espadas de Zoro. E agora começaram a lutar, e Luffy, usando seus golpes do Gomu Gomu no, acabou com Helmepo e Zoro com o Capitão Morgan, mão de machado. Assim juntos deixaram aquela cidade em busca de novas aventuras, mas no restaurante do Baratir, Zoro viu a presença lendária do Shichibukai Mihawk Olhos de Águia. Ele era o maior espadachim do mundo, mas Zoro queria desafiá-lo no duelo até a morte, para se tornar o maior espadachim do mundo e cumprir uma promessa, só que Mihawk para ele era apenas um coelho. Então iria usar apenas uma pequena adaga, e Zoro achou aquilo ridículo. E já começou com sua super técnica impossível de parar, mas Mihawk era poderoso e parou o seu golpe com facilidade. Fora que na sequência nenhum dos seus ataques surtiram qualquer efeito, até que Zoro seguiu em uma sequência de ataques ferozes e Mihawk o acertou no peito. Porém, Roronoa Zoro não recuou e estava pronto para morrer, e Mihawk viu que era determinado. Então iria usar a sua espada negra mais poderosa do mundo para dar o golpe final. Então, no seu último ataque a Mihawk, ele teve até suas espadas partidas, e vendo que realmente perdeu e tinha um abismo de poder entre os dois, ficou de frente para Mihawk, pois uma cicatriz nas costas era uma desonra, recebendo o ataque caindo na água. Só que Mihawk disse que ele iria viver mais um pouco, treinar, e quando estivesse pronto, aceitaria o desafio novamente. Zoro também fez uma promessa a Luffy que até encontrar o maior espadachim novamente, nunca mais iria perder. Bravo! Agora vamos conhecer a história de Usopp, que era um mentiroso compulsivo e ficava zoando os moradores de um pequeno vilarejo, dizendo que os piratas estavam chegando, mas era tudo mentira. Mas ele tinha uma grande amiga, a senhorita Kaia, uma garota rica, porém muito doente, e ficava aos cuidados de Clarador, o seu mordomo, que não gostava de Usopp e proibia a senhorita Kaia de vê-lo. Só que ele iria do mesmo jeito, ficando na sua janela, pois dessa forma conseguia contar suas histórias inventadas e alegrar a senhorita Kaia, e a molecada o chamava de Capitão Yusuf. E dessa vez 3 piratas chegaram à vila e eles foram avisá-lo. Ele pessoalmente foi vê-lo, só que a sua molecada meteu no pé, e ele disse aos 3 piratas que chegaram que era o grande Capitão Yusuf e os seus milhares de homens iriam detê-lo se caso fossem roubar a vila. Só que Nami já viu que era mentira e Usopp caiu na real e levou os 3 para almoçar. E como viu que os 3 precisavam de um navio para seguirem suas viagens, sua amiga Kaia poderia ajudá-la. Era muito rica e toda a fortuna de seus pais ficaram para ela, só que nada desse dinheiro adiantava, pois estava doente e triste. Mas se o bando do Chapéu de Palha precisasse de um capitão, seria ele, mas ninguém ali botou fé. Mais tarde, Luffy disse a Usopp que conheceu o pai dele, Yasop, o grande atirador do bando dos piratas do Ruivo, que era gente boa e ele conheceu quando criança, mas ele partiu nessa jornada maluca de viver como pirata. Porém, Usopp tinha muito orgulho do seu pai por ser um pirata que corria atrás dos seus sonhos. Mas nesse momento avistaram o mordomo de Kaia conversando com um pirata que se chamava Django. Era um pirata hipnótico e ele iria fazer isso com a senhorita Kaia para deixar toda a fortuna para ele. E Django o chamou de Kuro e Usopp tinha ouvido falar
usar esse nome, de um pirata perigoso que foi executado alguns anos atrás, mas se ele realmente era o Kuro, toda a vila estava em perigo, fora que ele iria matar a senhorita Kaia. Saiu gritando então para toda a vila que os piratas estavam chegando, mas ninguém deu ouvido, já que ele sempre mentia sobre isso. Só que dessa vez ele estava falando a verdade e Kuro realmente se reuniu com os piratas para atacarem a vila. Então Usopp pediu ajuda para o bando do Chapéu de Palha. E eles disseram que juntos iriam lutar contra o bando, que no dia seguinte Usopp apareceu na praia para impedir os piratas de chegarem até a vila. Só que estava apenas com seu estilingue e, segundo ele, tinha 80 mil homens esperando, porém os piratas não acreditaram e o atacaram. O Usopp, coitado, já caiu no primeiro golpe e ficou insistindo para proteger a vila, mas os piratas seguiram em frente. Só que Luffy e seus amigos impediram, mostrando que eram fortes. Só que Clarador estava por ali e o pirata Kuro era conhecido pelas suas garras de gato, lâminas afiadas e poderosas, e segundo ele iria acabar com todos por ali. Mas a senhorita Kaia apareceu, não acreditando que ele tinha enganado ela todos esses anos, então ele revelou seus planos, que só suportou aquela garota chata por causa da grana. Mas em resumo, o Usopp o atacou e ele desviou e Kuro iria matá-lo na sequência, só que Usopp não deixou, dando um de seus golpes. Os moleques de Usopp apareceram, batendo no mordomo e depois levaram a senhorita Kaia em segurança, mas agora a luta era outra. Django foi atrás da senhorita Kaia, então Zoro e Usopp foram atrás dela para protegê-la. Luffy ficou lutando com o pirata das garras de gato e bom, Usopp usou uma das suas balas explosivas contra Django e Luffy nessa luta usou o Gomu Gomu no Kami, uma super cabeçada que colocou Kuro para dormir. Assim salvaram a vila e a senhorita Kaia, e Usopp disse à senhorita Kaia para deixar essa história em segredo para continuar acreditando que era um mentiroso, pois isso protegeria ela. Por fim, ganharam o Going Merry e Usopp faria parte da equipe agora, terminando assim a primeira parte de One Piece, filme de 2017 dos episódios de West Blue. E eu espero vocês na próxima parte. Esse foi o Solucionando Animações, valeu, é nóis. Fui!